A terceira epístola do apóstolo João não tem capítulos, apenas versículos. No versículo 1 ao versículo 4, nós encontramos a seguinte leitura: O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então destacamos o carinho que o apóstolo João tinha para com esse personagem chamado Gaio, que na palavra de Deus aparecem muitos Gaio, muitas pessoas com esse nome Gaio. Destacamos os votos de prosperidade e saúde e a afirmação que o apóstolo faz a respeito da sua alma, da alegria dele ouvir o testemunho de outros irmãos a respeito de Gaio, e o destaque de como Gaio andava na verdade. Isso provocava grande alegria de ouvir que aqueles que são chamados sucessores do apóstolo, no caso, um relacionamento filial, eles estavam no caminho correto. Na segunda epístola de João, no verso 4, também diz: Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Isso também caracterizou a pessoa do Senhor Jesus Cristo, conforme na sua oração sacerdotal, ele pôde dizer o seu grande pedido, que está em João capítulo 17, no auge do seu pedido, ele pôde dizer ao Pai, no verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus não pedia por um bem-estar temporal, mas o Senhor Jesus pedia pela sua santificação. Ele desejava, acima de tudo, que eles sejam santos. A verdade é o meio pelo qual a santidade é alcançada. Ao contrário, o erro e o engano são próprios do mal. E a verdade é básica para a piedade. E o Senhor afirmava: a tua palavra é a verdade. Daí se engloba o ensino do Antigo Testamento e o ensino do Senhor Jesus Cristo, como palavra de Deus, e também inclui os livros do cânon do Novo Testamento. Encontramos ainda na oração sacerdotal, no verso 14, o Senhor dizer: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. E no verso 20,
ele diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então a palavra, ela santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a maneira de conhecermos a palavra do Senhor. Antes estávamos como que escravos deste mundo, mas o Senhor nos libertou, conforme ele pôde dizer para os judeus, em João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor disse para Filipe em João 14, 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Daí, devemos sustentar o ensino do Senhor Jesus Cristo, que conduz à verdade, que torna uma pessoa livre da escravidão do pecado. Não é um mero conhecimento intelectual, mas é por meio de um relacionamento vital com o Senhor Jesus Cristo e do compromisso com a verdade que ele revelou para todos nós. Em João capítulo 18, verso 37, diz assim: então lhe disse Pilatos, logo tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei, e para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Daí podemos ver esta grande responsabilidade de estarmos sustentados, fundamentados na verdade que é o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Por isso, prezado ouvinte, você conhece a verdade que é o Senhor Jesus Cristo? Você tem procurado andar por este caminho da verdade? Esse caminho é um caminho que conduz a Deus. Através do Senhor Jesus Cristo, que é a verdade, nós podemos ser libertos da escravidão do pecado e caminhar nessa luz, como disse o salmista. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Se referindo à palavra do Senhor, que é a verdade que nos conduz a Deus. Daí a grande alegria do apóstolo João de saber que Gaio, essa pessoa que era tratada como uma espécie de um filho espiritual, andava na verdade e por isso dava um bom testemunho a todos que estavam ao seu derredor. Uma outra característica desse personagem Gaio, que é um exemplo de dedicação, que podemos ver ressaltado na palavra de Deus, era a sua hospitalidade. Então, no verso 5 da terceira epístola de João, podemos ler: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto faze mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus,
pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Novamente, o apóstolo João dá ênfase para a palavra verdade, que é uma característica das suas epístolas. E vemos aqui o apóstolo João elogiando Gaio pela hospitalidade com que recebia os mestres cristãos, aqueles mestres itinerantes, pessoas viajantes que levavam a palavra do Senhor, mesmo aqueles estrangeiros, como diz o texto. Daí é muito importante acolher aqueles que estão fazendo a obra do Senhor e daqueles que fazem com bastante interesse de coração. E isso foi elogiado pelo apóstolo João com relação a Gaio, com relação à acolhida que ele fazia para todos aqueles que passavam pela região que ele vivia. Daí nós podemos ver que é muito importante quando podemos estarmos hospedando pessoas, como diz aos Hebreus capítulo 13, no verso 1 e 2, seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Muito importante essa característica que os cristãos podem ter, recebendo essas pessoas que estão fazendo o trabalho do Senhor. Daí, a grande lição que podemos ver neste personagem chamado Gaio era que ele era fiel à sã doutrina, era fiel no trato cristão a irmão e aos estranhos. Ele era hospitaleiro, ele era um servo fiel, um grande exemplo de dedicação que podemos ver ressaltado na palavra do Senhor. Daí, nós devemos acolher aqueles que muitas das vezes são missionários, que estão levando o trabalho do Senhor para muitas regiões deste planeta. Podemos ressaltar o desejo que João tinha com relação à prosperidade e saúde, como vemos nesse verso 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, o cuidado para com os nossos corpos, porque quando o corpo sofre, o espírito também sofre. O corpo contribui para a perfeição da mente e do espírito. Assim, o apóstolo João tinha esse cuidado de ressaltado na epístola que ele colocava o nome desse personagem. Cada um de nós deve também imitar a Gaio como um cooperador, um colaborador daqueles que estão na liderança da igreja, um grande auxiliar do pastor. E podemos ver também nada mais alegre para um servo de Deus do que saber que os crentes estão crescendo na fé
e na sã doutrina do Senhor. Como é bonito ver que essas pessoas estão crescendo, que estão amadurecendo, estão deixando as coisas infantis de lado e, como ressaltamos nesse verso 4, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Que isso possa estar ocorrendo no nosso meio, que os filhos espirituais estejam andando na verdade. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.